Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, mais um vídeo de overview do mercado, um panorama geral. Vamos ver o que a gente tem de movimentação aí e o que a gente espera eh, dos dias aí, dos próximos dias, né, para a movimentação do nosso mini índice, nosso Ibov e tudo mais. Beleza? Se você gosta do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Vou tentar abordar o máximo de informação possível aqui. E bora pro vídeo. Bom, já estou aqui com o mini índice aberto. Vou abrir aqui o Ibov também. Colocar o Ibov no gráfico diário. Fazer assim que é melhor. E aqui do Infut. Colocar no gráfico diário e abrir o Ibov. E aí vamos lá para as informações e as movimentações que podemos ter. Bom, isso aqui vai ser um estudo. Vou fazer um estudo pre-market aqui e ver o que a gente consegue de informação. Eu estou aqui com o Ibovespa no gráfico semanal. Tenho também volume profile, por exemplo, do gráfico semanal aqui no gráfico de 1 hora. Aqui tem o mini dólar no gráfico de 15 minutos, mini índice no gráfico de 30 e mini índice no gráfico de 5 minutos. Então a gente vai avaliar alguns pontos importantes para fazer o traçamento aí no nosso gráfico. Temos aqui também o Profinance, né, que é um site onde a gente verifica algumas cotações aqui em tempo real. Eu acho importante e é interessante. A gente vai estar olhando isso também nesse vídeo, justamente para identificar, por exemplo, o que está acontecendo lá fora. E isso pensando no amanhã, né? Amanhã o mercado vai abrir, hoje está sem negociação, amanhã abre a partir de 1 hora. E aí a gente vai ver o que está acontecendo aí na situação, tentar ver o que está acontecendo na situação global e o que pode acontecer também devido a essa situação atual que nós vivemos. Beleza? Ibov aqui, como sempre, tiramos o zoom, vemos a movimentação de uma forma geral, né, do Ibov no gráfico semanal. Eventualmente, se você quiser utilizar o gráfico mensal também, também vai ser importante. Você percebe que desde 2015, final de 2015 até meio de 2016, começou aqui o processo de subida dele, né? Nesse momento ele vem subindo já há um bom tempo e a gente vem aproximando o gráfico, vê esse movimento climático aqui. Então isso é um movimento importante, é uma região importante. E aí a gente vê toda essa movimentação e aí, ao aproximar mais, a gente consegue ver também, né, fundo, 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 e aqui um fundo mais baixo. Então basicamente o mercado fez isso. O que a gente tem de próximo movimento? Obviamente que este candle aqui é um candle importante, porque é um candle que inicia, não, é um candle que ele, vamos ver aqui qual é esse mês, é o mês 2, então ele finaliza aqui o mês 2, né? Temos essa região, essa região, essa região e essa região. Vamos marcar aqui novamente para a gente continuar o pensamento. E aqui ele finaliza topo, topo e topo. Tem outro topo aqui. Ele finaliza esse mês aqui, que foi o mês 2, em um candle de indecisão. Então, um rompimento aqui para queda, um rompimento da alta, pode fazer com que ele tenha uma movimentação mais ampla. Isso aqui é um candle estreito. Qual é a movimentação mais provável que possa acontecer aqui? A movimentação mais provável, levando em conta as notícias e tudo que está acontecendo, é uma movimentação de queda. E também porque ele já andou a alguns candles e fechou o mês 2, o mês de fevereiro, praticamente em uma indecisão.
Então, caso ele venha a romper devido a essas notícias, pode ter um spread de movimento maior até vir aqui testar esse patamar de preço. E aí, esse patamar de preço é os 100 mil pontos, 101, 102 mil pontos, mais ou menos essa região aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ela é importante. Isso se acontecer o cenário que a gente está pensando lá no Ibov. Então, esse mês aqui foi um mês importante, deveria ter fechado já para ser um movimento altista, né? Um candle mais amplo. E aí isso sugere também, depois desse zigue-zague, e aí isso sugere, depois desse zigue e este zague aqui, é que o próximo movimento seja um movimento para cá, e isso formando um topo e agora um fundo mais baixo, por exemplo, do que o fundo anterior. Então, essa movimentação é uma movimentação plausível de se acontecer, levando em conta tudo que está acontecendo globalmente falando. E aí, a gente consegue ver agora no gráfico semanal, utilizando aqui, ainda sem nenhum indicador nem nada dessa forma, né, vendo só o Ibov mesmo, o preço, a gente consegue ver essa movimentação com um nível de detalhamento melhor. A gente entende e consegue ver claramente um movimento importante aqui, um movimento de queda, candles indecisos, então isso é difícil. Verificamos também essa região importante, processo de repique aqui, teste, candle amplo, empurrando o preço para baixo, defesa dos vendedores aqui nessa região, empurrando o preço para baixo, acionou esse preço fechamento de reversão, esse trap nessa barra grande aqui, de alto spread, e aí vai lá embaixo, testa, temos um nó de volume aqui, ele vem, não consegue, então esse nó de volume, os compradores venceram, o preço foi jogado para cima, e aqui começam a entrar compradores novamente e empurra o preço ali para cima. Então, região essa daqui de indecisão, de briga, gráfico diário. E aí, pronto, agora ficou melhor. E aí a gente consegue ver para o nosso Ibovespa, gráfico diário, a região ampla lá, né, que a gente estava falando, mais ou menos aqui. Ele é empurrado para baixo neste movimento e agora rejeita tudo aqui. E entram compradores, então essa região é uma região de indecisão, assim como essa região, uma região perigosa, uma região que a gente precisa aguardar a saída do preço aqui, pullback, e aí sim um alinhamento novamente das médias, por exemplo, para a gente tentar alguma coisa. Então, tanto este movimento quanto este movimento, de uma forma mais ampla, são movimentos em que o preço ficou travado aqui dentro. Então, por exemplo, entradas ou procedimentos de trade, position swing, alguma coisa assim, a gente vai tentar fazer vendas e compras nessas regiões extremas, né? Comprando suporte, vendendo resistência. Depois que a gente entende isso. Ou então, mais seguro a ser feito é esperar sair, romper, e aí algo dessa forma. Vamos agora para o gráfico aqui no MetaTrader para a gente verificar o volume profile do gráfico semanal. Volume profile no gráfico semanal, temos aqui algumas regiões para a gente já marcar, né? Então eu gosto de fazer essa marcação aqui da POC. Vejo também mais 2 ou 3 marcações do volume profile da semana anterior e dessa semana que se fechou. Então, esse daqui para mim é importante. Um próximo patamar de preço é esse patamar aqui, esse vale aqui também é importante para mim. Perceba que ele bateu aqui,
Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Aqui também não passou. Tá chegando ali agora. Então, para mim, isso daqui também é importante. Aqui para cima eu poderia marcar alguma coisa, mas na minha visão, valeria mais a pena marcar algo aqui, por exemplo, ou esse vale, por conta que pega toda essa região aqui, esses toques. Isso aqui para mim seria importante. E aí, aproximando para o volume profile mais recente, né, por exemplo, perceba a POC, bem próximo aqui dessa semana. O preço já tem um travamento aqui. Eu gosto de marcar a POC quando está muito próximo assim, uma e de outra, então eu entendo que isso aqui é uma região, na verdade, e eu venho abaixando a barra, essa linha, né, e vendo aonde que ela pega mais, o que que é mais interessante para eu marcar. Por exemplo, então, vamos dizer que, na minha opinião, essa região seria mais importante. E aí eu já preciso ajustar aqui um pouquinho também para marcar isso daqui. Então perceba que eu não marquei a POC. Poderia, caso estivesse bem longe, aqui está bem perto. Então eu entendo que isso tudo aqui, ó, perceba todo esse retângulo que eu marquei por ser a região importante de suporte e resistência. Isso levando em conta um gráfico semanal, né? E aí, qual uma outra região importante para a gente fazer uma marcação? Aqui ficaria muito perto, aqui tem uma barra de alto spread, aqui tem um pico de volume também. Então, na minha opinião, é interessante marcar. Perceba que vem o toque, vem o toque. Aqui toca algumas vezes também, o preço trava aqui, aí dá esse spread. Então, defesas por aqui também vão ser importantes. Aqui assim, ó, também vão ser importantes. Aqui não acredito muito, aqui eu vejo mais como um movimento de meio mesmo, de toda essa pernada. Aqui é importante a gente ter um pico de volume, uma lateralização. Então é importante, na minha visão, se marcar isso daqui, mais ou menos dessa forma. E aí temos as nossas linhas de suporte e resistência para o gráfico. A gente tira aqui, né, o zoom para ficar melhor. E aí vamos voltar aqui pro Profit e vamos fazer a marcação no gráfico de 30 minutos do mini índice. Eu vou remover tudo isso aqui de estudo. Não faz sentido agora ficar aqui para mim. E aí depois eu vou fazer a marcação. Eu posso trazer aquelas linhas para cá do gráfico semanal. Ou tentar mudar aqui o volume profile do gráfico semanal para a gente marcar também. Vamos lá, vamos marcar as POCs, que é o interessante, e ver as regiões mais interessantes também que a gente pode fazer por aqui. Beleza? Vou travar esses estudos. Aqui temos a região lá que eu falei, que a gente marcou no gráfico anterior. Pico de volume aqui, ó. Achei interessante marcar aqui, talvez. Não creio. Aqui tem essa POC. É importante, pega com tudo isso aqui. Temos mais uma região de POC aqui também. Deixa eu ver o que, que vai ser importante aqui para mim. E aqui seria esse patamar. Mais ou menos aqui. E aqui, por exemplo, eu entendo como sendo importante tudo isso daqui. Opa. Pronto. Eu entendo como sendo importante essa região toda. Aqui, preenchimento. Vamos colocar aqui uma cor azul. Linha central. Vou marcar também. Creio que
seja importante também. E aí, depois que a gente transfere essas linhas aqui do MetaTrader para lá, a gente vê o que vale mais a pena deixar, o que vale a pena remover, caso as linhas fiquem muito próximas. Então, ao meu ver, esses seriam as regiões de suporte e resistência para o mini índice. Obviamente que a gente ainda tem todo esse patamar aqui para cima para identificar, né, e ver como é que se comporta, por exemplo. E aí, por exemplo, a gente já pode utilizar o TradingView para fazer essa marcação. Dá para utilizar o MetaTrader e ficar colocando mais aqui, ó. Tá vendo? Ficar colocando mais, mas eu não gosto, fica muito poluído, ele fica lento, ele trava. E aí, vamos para o MetaTrader. Mini índice. Tem algumas regiões já desenhadas aqui, bem longo prazo. Vou colocar aqui o gráfico de 30 minutos. E aí, vamos lá para os nossos desenhos, né? Aqui a gente já tem um outro dia. Temos outro aqui, então perceba que são regiões de travamento aqui, ó. Tá vendo? 70% do volume. Então toda essa região aqui é uma região de travamento. Aqui temos mais uma POC, essa região em azul é uma região importante. E aí não vejo nada mais de interessante, a não ser esse patamar aqui. Para fazer a marcação, que seria o nozinho de alto volume ali. Que seria o nozinho de alto volume que a gente tem lá atrás. E aqui temos as POCs, a região importante, 115, 116 e 114 e 500. E aí, esse patamar de preço, por exemplo, seria mais ou menos isso daqui. Regiões de travamento, bem como temos regiões de travamento aqui. Essas linhas podemos tirar. E aqui colocamos preenchimento, aparência, linha central. Pronto. E isso seria uma marcação importante para o Ibov aqui e travamentos de preço que pode acontecer. Ferramenta importante do Ibov. Copiar série histórica, adicionar. Vamos ver se ele vai copiar, né? Pelo menos deveria ter copiado. E ele não copiou. Não sei por que não está copiando. Hum, hum. Aqui ele não está copiando. Eu acho que precisa ser no mesmo gráfico. Deixa eu ver. Ah, ele deveria estar copiando, não tá? Não sei o que eu estou fazendo de errado. Não tá puxando. Algum bug. Agora há pouco puxou, agora não tá mais. Input. E aí? Beleza de Creuza, não tem estresse.
A gente tem já as nossas marcações, que agora também já sumiram. E aí tá uma beleza, né? O Profit. Beleza. Mas seriam essas regiões aqui. Beleza? Mais ou menos essas regiões. Beleza? Sem estresse. Tá tudo certo até então. Regiões mais recentes marcadas. Depois a gente traz as linhas lá do semanal para cá. Olha número por número e vai colocando aqui também. Pronto, show de bola. Feito o nosso, basicamente o nosso pré-market. Então a gente tem os nossos suportes e resistências. Vamos olhar aqui o panorama global. Os futuros estão caindo nesse momento, né? A gente consegue ver aqui os futuros dos índices. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX e o Nikkei, todos em patamares negativos, caindo 1,5, 2, o DAX aqui 4,86, então importante. Show de bola, show de bola. Pelo menos viés vendedor ou viés, um viés mais de risco, mais de importância para esse momento. Tá tudo lá fora já caindo, né? Enquanto nossa bolsa está fechada. Temos... Cadê? Aqui, temos o Brent subindo 6,9. Então deu uma disparada aí no petróleo. Temos também o ouro subindo 1,55. Então tanto ouro quanto petróleo subindo bastante. O ouro com aquele patamar, com aquela ideia de segurança, né? Então, de risco global, alguma coisa assim, os investidores migram para o ouro. Então, a gente consegue ver ele dando essa subida. E no TradingView, vamos olhar o que a gente tem. As ADRs, lá fora está aberto o mercado. Então, Petrobras, disparada do petróleo, Petrobras subindo 1,61. Vale também 2,43. A Vale já aí com relação ao minério, né? Itube, BBDC4, Bradesco e Ambev em patamares aqui de queda. Então isso traz um peso importante para a nossa abertura para os próximos dias, amanhã principalmente, depois de amanhã, na minha opinião. Vamos olhar aqui agora. Aqui, monitorar, olha lá, ó. O minério de ferro subindo 1,12, Vale também alta, e o Brent subindo 6,64 aqui no TradingView. E aí, ações como Prio, por exemplo, e Petro já são influenciadas mais fortemente. Futuro do DAX caindo 4,86, como a gente falou. VIX, índice do medo, 34,35, que é o valor que está agora subindo aí 13%, né? Isso é importante. Normalmente, quando isso aqui sobe de uma forma mais brusca, nós temos um viés vendedor na nossa bolsa, por exemplo. E aí, S&P e índice futuro aqui, o index futuro do dólar também subindo, que é o que a gente vê, o aumento do dólar, e podemos ver também uma queda na nossa bolsa, uma correlação aí. EWZ, mercado aberto lá fora, EWZ, nosso índice brasileiro dolarizado, né? Lá na, se não me engano, na Bolsa de Nova York, talvez, não, se não me falha a memória, mas essa cotação aqui, ela é em tempo real, é importante para a gente ver, já que o nosso mercado está fechado. Então, perceba aqui num gráfico diário, né, isso, mercado aberto e ele sendo rejeitado aqui, ó, tá aberto, tá vendo? Ó, bolinha verde, mercado aberto, atualização uma vez por segundo, e ele está sendo rejeitado aqui. Então, isso é importante, por enquanto, entrando um viés vendedor para nossa bolsa aí para os próximos dias, amanhã ou depois, como bem eu já falei. Então a gente tem que ficar esperto. Nosso mini índice, por exemplo, ele está em uma região importante aqui, né, de suporte, resistência, troca de polaridade, tudo mais. Então faz todo sentido
Depois de 2 candles amplos, faz todo sentido ele deixar um candle de indecisão, ou um candlezinho vermelhinho pequeno, alguma coisa dessa forma por aqui, para depois continuar subindo novamente. Levando em conta tudo isso, né? Então faz todo sentido isso acontecer, principalmente amanhã, que a nossa bolsa vai abrir de 1 hora. Então, muita gente ainda no carnaval, muitas coisas acontecendo. Um candle de indecisão não seria uma surpresa formar aqui no nosso dia 2, beleza? Beleza, vamos olhar o dólar agora para a gente ver. E aí, a gente já tem marcado há muito tempo. Eu coloquei aqui FDS chegando, preço esticado, e aí isso aqui aconteceu. Ele chegou nesse patamar dos 5 dólares, bate, repica, tá repicando, vem aqui na POC de toda essa pernada de alta aqui, ó. Tá vendo? Tá marcado até aqui. Olha lá, ó. Vou até estender ela aqui mais um pouquinho. Isso é importante. Zigue-zague que ele vai fazer aqui agora, ou ele pode fazer o que a gente espera depois dessa queda. Basicamente é isso daqui. Ele estica aqui e aí sim faz o seu pivôzinho. E isso é importante para vir buscar esses patamares mais altos. E aí isso daqui faz com que nossa bolsa seja pressionada também e traz um viés mais vendedor. Então, essa pernada de baixo, ela tem uma defesa, uma maior defesa aqui, justamente nessa outra POC aqui de todo esse movimento lá para trás. Só que todo esse movimento lá para trás foi um movimento de lateralização e eventualmente aqui atrás de subida. Então aqui ele cortou de vez e agora aqui tem a troca de polaridade. Então, por exemplo, repiques nesse meio aqui e troca de polaridade, algo dessa forma para empurrar ele para baixo novamente, ou travamento do preço para depois aí fazer com que ele suba novamente, é importante. Então essa região aqui, ó, uma região importante aí para o dólar, ao meu ver, que é o 5,20 e aqui 5,30 mais ou menos, 5,40 é importante. Então vale a pena a gente ficar atento e prestar atenção, né? Perceba também aqui estocástico lento apontando bem forte para cima, mostrando a força dele. Então a gente precisa ficar atento aí e ter essa correlação entre esses dois ativos, mini índice e mini dólar, que realmente a curto prazo acontece bastante, na minha opinião. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse, espero que tenha ajudado. A gente tem algumas ideias para a ponta da venda nos próximos dias, ou travamento de preço amanhã, então é melhor ficar fora do mercado. Operações, por exemplo, amanhã depois do horário do almoço de 1 hora, volume bem baixo, então isso atrapalha muito. Globalmente a gente tem coisas importantes acontecendo aí, Ucrânia e Rússia, então também é importante isso, traz um viés para o mundo de risco, né? Uma apreensão, tudo mais. Então a gente tem as bolsas pressionadas aí para a ponta da venda, o que é comum acontecer. Beleza? Então, pelo menos até o final da semana, é interessante ficar de boa, esperar, aguardar aí esses dias, quarta, quinta e sexta-feira, para a gente ver qual vai ser realmente a direção e sair desses patamares aqui de lateralização. Tamo junto, espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí embaixo para fortalecer o nosso canal também. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima.